Um suquinho detox. Cada um deve ter o seu preferido, né? Tem um monte de combinações possíveis por aí. Nós fizemos o nosso com talos de vegetais. Usamos salsa, agrião, rúcula e couve. E depois a gente ainda fez virar bolo. Se prepara. Vamos juntar todos esses ingredientes com água, limão e gengibre com casca. É só lavar bem, cortar em pedaços grandes, do tamanho que você quiser e mandar para dentro do suco. Só não esquece que gengibre é forte. A gente vai colocar todos os talos no liquidificador. O limão, com casca e tudo, e o gengibre. Nosso suco está deliciosamente pronto. Agora é hora de peneirar e separar o bagaço do líquido. E a gente não desperdiça o bagaço, a gente vai utilizar ele no final. Vou deixar o forno pré-aquecendo a 180 graus. Agora a gente vai bater manteiga com açúcar, até formar um creme bem claro e fofo. Essa batedeira aqui só vai parar no final da massa. Agora a gente vai acrescentar os ovos um a um, para emulsionar bem na nossa manteiga com açúcar. Vamos colocar a farinha e o suco, mas alternadamente, farinha, suco, farinha. Agora só falta o fermento e o bagaço do nosso suco detox. O nosso bolo detox já está ganhando forma, agora é só colocar na forma e levar para assar. E não se esquece de untar a forma, hein? Olha o suco detox! As toxinas acumuladas no organismo geram inflamações. Aí vem dor de cabeça, dor nas articulações, insônia, nariz entupido. O suco detox ajuda a prevenir do que nos faz mal. O nosso fígado tem a função de eliminar as toxinas, mas não custa nada dar uma forcinha, é até bom. As combinações são tantas para o suco, frutas, legumes, hortaliças, mas a base de limão e gengibre garante as funções antioxidantes e boas para o sistema imunológico. Um copinho de saúde instantânea e sabor. Nos inspiramos nessa delícia para criar a receita. O bolo detox é um exemplo de invenção na cozinha. Esta receita é uma criação do grupo de alunos do Refeitório Gastromotivo. Eles pegaram os ingredientes que estavam disponíveis, a farinha, o agrião, e começaram a criar. E quem é perita em inovação é a chefe Kátia Barbosa, do restaurante Aconchego Carioca, inventora do bolinho de feijoada. Vamos lá conversar com ela. A gente escolheu um bolinho para você hoje, é um bolo detox. O bolo lembra aquela coisa afetiva da família reunida na cozinha, comendo um bolinho com café, aquela coisa aconchegante. E você é chefe do Aconchego Carioca. Você sabe que eu amo bolo e foi a última coisa que eu aprendi a fazer na cozinha. Eu tô doida pra atacar, pode? Pode, vamos experimentar, vamos comer um pedacinho do bolo. Sabe que esse bolo é criação de um dos alunos, né, no nosso curso de cozinheiro. E eles pegaram aquilo que tinha em mão e foram colocando até transformar num bolo. E a gente sabe que no seu restaurante, o bolinho de feijoada é muito famoso lá. Como é que é essa relação com a criação dos pratos? Toda a cozinha do Aconchego vem da minha história, das coisas que eu comia, das experiências que eu tive ao longo da minha vida. O bolinho de feijoada veio de um bolinho que a minha mãe fazia pra gente quando eu era criança. E aí ela apertava um pouquinho de feijão, arroz e farinha com a mão e me dava pra eu comer. E depois, conversando com uns amigos, eles falaram, não, minha mãe também me dava isso, tem um nome, chama Capitão. E baseado nessa memória afetiva, eu fui fazer. Só que eu não tinha competência da minha mãe para fazer um bolinho, um feijão tão gostosinho, sem usar linguiça, carne seca. A minha mãe fazia um feijão que é água, sal, alho e óleo. E é divino. Eu acho que tá tudo aqui, né? É essa comida que eu gosto de fazer. Sempre tem um cheiro que te remete à tua infância, às histórias da tua casa e tal. Bolo é um negócio que ele pode ser de qualquer coisa pra mim. Agora, eu nunca esperei que fosse um bolo de rúcula, salsinha e tal. Até porque
Precisa de uma boa dose de ousadia, né? A gente sempre tenta motivar as pessoas a criarem, a testar receitas novas, mas não é só chegar na cozinha e fazer. Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que buscar referências, né? Mas antes de ser chefe de cozinha, o que você fazia? Como é que foi a tua trajetória? Fazia design de joias e Nossa. fabricava joias e vendia já. Sempre tive a cozinha como uma segunda paixão. Mas eu fui parar na cozinha pela mais absoluta necessidade. Eu quebrei o negócio das joias, fui parar no Aconchego Carioca, que não era meu, era da minha sócia e do meu irmão. Ela era casada com meu irmão. Eu fui trabalhar lá para ajudar no momento que eles estavam lá com dificuldade. Me apaixonei. Quando meu irmão saiu, eu assumi a cozinha. Uns 2 anos depois, eu ganhei meu primeiro prêmio de gastronomia. Mas foi muito estudo, muito teste. E quando eu pegava os livros de receita, os livros de gastronomia, não era para ver receita, para copiar receita, é para entender como é que as coisas funcionavam. Como é que você faz para um feijão ficar cremoso? O básico. Eu comecei a perceber que no Brasil, foi naquele boom da gastronomia, chegavam várias influências espanhola, japonesa, italiana, francesa, diminuindo o que era nosso. Nesse momento eu entendi que não, alguém precisava contar a nossa história, alguém precisava ser o guardião disso, né? Eu fico até sempre muito emocionada de falar disso e fico mesmo. Mas eu entendi que alguém precisava contar a história do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da tua avó. E aquilo foi me incentivando a estudar mais, pesquisar mais e entender que tem arroz do jeito que carioca faz, do jeito que nordestino faz. E essa base quem vai te dar, na verdade, são os livros, é tua lembrança. Esse bolo aqui, gente, é de uma ousadia. Uma vez eu vi um amigo meu, que é o Tomás Troagro, ele pegar o caviar e fritar o caviar. Eu falei, cara, você é muito ousado. E ficou bom. Cozinha é muito esforço, muita pesquisa, tentativa e erro pra caramba, mas precisa de uma dose de coragem e ousadia, assim, que só assim você consegue fazer diferença. E a gente sabe que a gastronomia tem vários caminhos, né? E você é um exemplo disso. É uma inspiração pra gente também. Muito obrigado por isso. Ah, imagina, que isso. Eu que agradeço. Se tem alguma mensagem para deixar para essa garotada que está começando e quer enveredar pelo caminho da chefia mesmo, vai com coragem. Vai com essa ousadia aqui desse bolo. Não desista. Minha mãe era lavadeira, tinha 9 filhos. Nunca imaginei de ser uma cozinheira tão conhecida. Que bom ser inspiração, né? Ok. Agora eu vou... Posso continuar aqui, gente? A gente continua conversando. Podemos. Comendo. Adoro. Vai me dar a receita do bolinho, por favor. Vamos dela. Olha isso, gente. Essa caldinha de açúcar com limão é da minha avó. Olha isso. Olha eu comendo bolo com a mão, todo mundo educadinho. Não, eu tô com... Bom, deu Luiz.